mais tranquilas, porque eu acho importante a gente impactar, entendeu? Acho que o ateísmo ele precisa sair daquela posição, porque o crente também não é santo, né? O crente ataca, o crente ele fala mal do ateu, ele desinforma, ele coloca o ateu como imoral. Então, os crentes estão fazendo isso há 2000 anos, né? Aí o ateu vai vir agora, e é quando o ateu fica mais agressivo, eles ficam mais incomodados, né? Eu me considero mais agressivo, né? Ó, Mike lançou uma pergunta interessantíssima. Se você puder contribuir com a resposta, Mike pergunta: existem obras de artes ou estátuas, quadros com o tema ateísmo? Se sim, exemplos. Não, eu não saberia lhe dar um exemplo, Mike, mas há na história da arte, né, desde que a arte ela se liberta, porque você sabe que a arte, durante muito tempo, né, sobretudo na Idade Média e mesmo no Renascimento, ela é muito tributária dos mecenas da igreja católica que financiavam esses grandes artistas. E tá lá, exemplo aí da Capela Sistina, o próprio Michelangelo com a Pietà, enfim, são inúmeros os exemplos, né? Agora, desde a modernidade, digamos assim, né, em que a arte passa a ser mais crítica, a ter um olhar mais crítico, você tem os artistas iconoclastas, né, curiosamente, iconoclastas, né, que usam a arte para criticar ícones velhos, né? Ou seja, ícones sagrados, né? Então você tem obras de arte, acho que tinha eu não me lembro o nome do artista, né? Que era a urina de Deus ou de Cristo, alguma coisa assim que ele fez como uma cruz. Bom, se você procurar na internet algo nesse sentido, Mike, certamente você vai achar. Não sei se o professor Jorge tem alguma coisa para acrescentar em relação a isso, mas propriamente pintura ou escultura ateísta, eu não sei. Não sei se alguém esculpiu um Nietzsche, um Nietzsche assim, com a frase Deus está morto, coisa parecida. Talvez fosse. É uma boa dica aí. Diga aí. Então, Mas na literatura, viu, Mike? Há muitas obras, a gente pode considerar que na literatura, pelo menos no campo da arte, e no campo da música também, com menos incidência, mas nós temos. nesse livro que logo na introdução, isso me fez lembrar disso, logo na introdução de Bíblia, né? Eu comento sobre um debate, né, que teve entre, foi um debate que teve entre eram três ateus versus três religiosos. Do lado do ateísmo, nós tínhamos Rich Dawkins, Christopher Hitchens e Anthony Gray, né? Acho que foi o Anthony Gray que estava do lado, não lembro, mas eu lembro desses dois. E uma das perguntas que surgiram foi exatamente essa, né? Que os religiosos, eles dizem, né? Eles falam de que sem a religião não haveria as capelas antigas, religiosas, aquelas coisas que deixam o mundo inteiro maravilhado, né? E eu gostei muito da resposta do lado dos ateus, né? A resposta em duas direções. Primeiro, a gente tem que lembrar que na época que esses pessoais, igual Michelangelo, Da Vinci, pintaram, quem detinha o poder era a igreja. Essas pessoas iam atrás do dinheiro. Então, quem estava pagando era a igreja. Então, aí eles fazem a seguinte pergunta: agora imagine se os Ou a ateus igreja ou pintassem, alguém que queria figurar na igreja, fazer média com a igreja, fazer né? média com a igreja, eles pagavam para criar a igreja, coisa e tal. Exatamente, Então, mecenas. aí fizeram a seguinte pergunta: agora imagine se os ateus fossem pagos para pintar o cosmos, né? Imagina, então, o fato de não haver obras ateias é porque nós temos mais de 2000 anos da religião pagando e financiando, ou seja, é uma comparação até injusta, porque são mais de 2000 anos no qual a igreja deteve poder de Estado, e ainda detém, né? Igual no Brasil, por exemplo, às vezes a gente não para pensar, mas a igreja ainda é muito poderosa no Brasil, né? Questão de recurso público, na pesquisa, por exemplo, né? Pesquisa sobre ateísmo, acho que ela vai ser um pouco mais difícil. Então, eu também comento no prefácio de Bíblia alguns exemplos bizarros, né? Algumas capelas italianas foram feitas com dinheiro de corrupção, né? De suborno, de pecados, né? Que a pessoa pagava pelas próprias penitências. Expropriação também, né? Do roubo, é literalmente o roubo do ouro dos países que foram explorados, etc.
Então, essa beleza que a gente vê na arte religiosa, né, ela é uma coisa, acho que mais consequência do fato Sociedade de é que pródiga nisso. Ouro Preto, né? Ouro Preto tem a ver com barroco, coisa e tal. Então, é uma coisa especificamente da exploração e escravidão. Então, assim, se tem, eu também não conheço, né? Eu sei que existem ateus fazendo poesias, ateus fazendo. Mas Eu isso vai. sou. Eu até falo sobre isso, eu fiquei sabendo na última live que você tem livro, né? Então, assim, isso vai demorar um pouco, né? Porque leva tempo. A arte original, ela não se produz de uma hora para outra. Toda arte, ela depende de uma anterior, né? Se você for estudar literatura, você vai ver que os períodos literários vão se sobrepondo um sobre o outro. É Então, isso. E no mundo da arte, a gente, por exemplo, ao falar e essa era uma das questões também, foi bom que o Mike tenha tocado nisso, né? Ao falar no mundo pós-religioso, né, como você propõe, né, a luta por um mundo pós-religioso, você tem uma mudança de paradigma, né? Se você entra no mundo pós-religioso, você tem uma mudança de paradigma. E eu diria que a arte, no que toca a isso, já fez essa mudança de chave. Não sei se você concorda com essa minha visão. Quer dizer, os temas desenvolvidos pelos artistas não é mais um tema religioso, nem mais um tema tributário à Igreja Católica ou qualquer religião. Não sei se você percebe dessa maneira. Então, eu acho que a arte, de alguma forma, ela já fez essa sua revolução. Claro que poderia ser mais contundente até. No mundo da música, por exemplo, ainda não é assim. No Brasil, principalmente. mas eu acho que a pergunta que a gente deveria se fazer, também na minha opinião geral, é a seguinte, ó. Suponha que os ateus não sejam capazes de produzir artes como os religiosos. A pergunta é, valeu a pena para ter aquela obra de arte, tantas pessoas morrerem? Valeu a pena tanta exploração? Muitas igrejas católicas na Itália foram construídas com escravos, né? Com trabalho escravo, com pessoas não pagas, né? Então, assim, valeu a pena? Eu morei na Itália, com meu doutorado e mestrado, eu não achava graça nenhuma, né, naquelas coisas antigas. Para mim, eu morava lá perto de Roma, morei em Roma. Para mim, pra mim, não vejo nada demais ali, entendeu? Para mim, acho que não valeu a pena. Eu acho que a sociedade. Uma vez eu vi o Francis Collins debatendo Alex Connor, e o Francis Collins defende o ajuste fino, né? Que o universo foi desenhado, ajustado por Deus, coisa e tal. E o Connor perguntou a ele, mas como você explica um universo tão ajustado, coisa e tal? E ele respondeu, para que nós tenhamos essa conversa aqui agora, né? Ou seja, resumindo, todo o sofrimento dos animais se resume a dois homens conversando, né? Esse é um centrismo que o cristianismo coloca nas pessoas. Agora, imagine todo o sofrimento para criar aquelas obras de artes. Eu acho que não valeu a pena. Se os ateus não conseguem produzir obra de arte, eles também não vão matar ninguém, né? Eu acho que essa que é a Não, eu acho diferença. que eles conseguem, mas só que focadas no homem, né? Eu acho que isso é um equívoco, o Jorge. Não vamos Eu falo assim, imaginar que os focar ateus, no. os ateus Não, mas eles eu falo assim, produzem obras de arte. eu falo da forma religiosa, entendeu? Da forma Sim, religiosa, mas aquela então, forma mas mais. então não precisam nem mesmo serem, digamos assim, panfletários na sua atividade artística, não necessariamente, mas embora que eu acho que todo artista ele se coloca, né, o seu pensamento, sua cosmovisão está ali na sua obra, como é no meu livro Viagens Além Túmulo, que está bem aqui, que tem poemas nessa linha do materialismo, né? Viajar além túmulo, aqui eu com a caveirinha aqui ao lado, ó, bem jovem ainda, não é? E é isso. Então a arte eu acho que é uma das formas de libertação, inclusive, da religião, sabe? Enquanto promovedora dessa reflexão. Até mesmo disso que você colocou, né, em relação à arte do passado, com tanta exploração que aconteceu por parte da Igreja Católica, né, para que aquelas obras de arte estivessem ali enfeitando os seus púlpitos, né, as suas igrejas, etc. A conversa contigo é sempre muito boa, Jorge, porque eu acho que você é provocador, eu gosto também de fazer essas reflexões, né, e está dentro